Opa, gente, e aí? A gente pegou aqui a religião dos Wicca. É um pessoal bem bacana, tem uns símbolos bem loucos aí, vocês vão gostar, se liga. Bom, a origem. O George Gardner, ele nasceu numa família acomodada e ele sempre se interessou por história, antropologia e ciências ocultas. Ele igualmente teve contato com a maçonaria e gostava de ler sobre antigos rituais pagãos. Assim, ele esperava desassociar o mal da bruxaria que havia sido feito pelos cristãos na época da Inquisição. Por isso, ele enfatizava os valores positivos como conhecimento sobre a natureza. A Wicca é uma religião neopagã. Seus seguidores, conhecidos como wiccanos ou bruxos, defendem a existência de elementos sobrenaturais. O que a Wicca prega? O principal pilar da Wicca é a prática de magia, porém ela deve ser utilizada somente para o auxílio de cura de pessoas, independente da situação. Sendo assim, o principal dogma da religião é: faça o que quiser desde que não prejudique a ninguém. Outra característica importante é buscar pela igualdade e harmonia entre os homens e as mulheres. A Wicca também prega o politeísmo, isso é, a pluralidade de deuses e deusas. Mesmo que atualmente existam várias vertentes, a maioria delas venera duas divindades centrais: a deusa, representação da terra e da lua, e o deus conífero, símbolo do sol e dos animais. Bom, o que é a Lei Tríplice? A Lei Tríplice complementa o Conselho Wicciano. Atenção para não prejudicar ninguém, pois tudo que você fizer retornará em triplo. Então, para as bruxas Wicca, não somente todos os seus atos voltam para si, mas em triplo. A Lei Tríplice é a lei imutável do cosmos e da natureza. Pois se você plantar pimentas, não vai querer colher morangos, mas sim aquilo que plantou em uma escala bem maior. Todas as pessoas estão, por uma lei universal, sujeitos a receber o retorno energético por seus atos. O Wiccanos atraem voluntariamente para suas vidas um retorno triplicado. Quantos praticantes existem? Não se sabe oficialmente o número de wiccanos no mundo inteiro. Constatou-se que é mais difícil estabelecer um número de religiões neopagãs de qualquer outra religião devido à estrutura familiar ou clãs. No entanto, que se dedica a informar demograficamente religiões pelo mundo. Cita mais de 30 fontes com as estimativas de número de wiccanos, principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. A partir daí, eles desenvolveram uma estimativa média de 800 mil adeptos, uh, com, comparar, comparando o número de adeptos estadunidenses na década de 1990 até 2001. Houve aumento de cerca de 126 mil membros. Este número cresceu nos anos subsequentes. Bom, a gente vai mostrar alguns símbolos, não são todos, mas são um dos mais principais, tá? A gente tem o Monad, criado por John Dee, ocultista e astrólogo famoso por aconselhar a rainha Isabel I no ano de 1583. É a junção de quatro símbolos que representam o Sol, a Lua e os elementos da natureza. A gente também tem a Lua crescente, que, como todo tipo de lua, esse símbolo está relacionado ao feminino e à virginidade. Deusas como Ártemis da mitologia grega e Diana da romana sempre são retratadas com uma lua crescente por perto, assim como a Virgem Maria no cristianismo. Tem também a Triquetra, formada por uma linha contínua em formato triplo de peixes em meio a um círculo. A Triquetra é um símbolo antigo, encontrado em runas de mais de 2000 anos. Em latim, Triquetra significa três pontas. Ela traz sentido de proteção, na mesma linha que Valknut nórdico. A gente tem a deusa Tríplice, que na religião Wicca, a lua está sempre relacionada à deusa, divindade feminina das religiões pagãs. Nesse símbolo, o círculo central representa a lua cheia, e os semicírculos laterais são as luas minguante e crescente, sinalizando as mudanças naturais em três momentos da vida da mulher: donzela, que representa na verdade a pureza; mãe, que seria a proteção; e anciã, que significa a sabedoria. Tem o símbolo do infinito, o número 8 e a curva algébrica
Niscata tem o mesmo formato e vários significados em linhas fluidas. Com origem nos numerais árabicos, o infinito pode ser desenhado com apenas uma linha em movimento de gangorra no sentido horário e anti-horário. A gente também tem a cruz de Troll. Esse símbolo está presente em amuletos que trariam proteção contra trolls, ogros, imaginários do folclore escandinavo. Na maioria das vezes, o amuleto é feito de ferro e reforça o aspecto de proteção do símbolo, pois se acredita que esse metal é evitado por entidades maléficas. Bom, então depois de estudar o básico sobre a Wicca, como os cristais, os 4 elementos, incensos, feitiços, ervas, é preciso que monte um altar. No altar é necessária a representação dos 4 elementos, como por exemplo o incenso para o ar, uma vela para o fogo, e é também necessário uma figura de um deus e de uma deusa, tanto em foto quanto em estátua, um caldeirão e uma varinha, além de ter um espaço para o livro da sombra. Então, o que é necessário para um ritual wicano? É necessário um círculo de proteção. Ele tem a finalidade de proteger o bruxo, fazer com que o lugar seja sagrado. Não precisa ser traçado fisicamente, mas ele tem que ter um bom controle de energia para fazer isso. O círculo normalmente é traçado com varinhas, cristais ou incenso. O ritual de iniciação é o mais importante rito de passagem na Wicca. É o ritual no qual o indivíduo é apresentado aos deuses, e quando ele de fato se torna um Wicca. Mas antes da iniciação, é imprescindível que a pessoa passe por um período geralmente chamado de dedicação. Nesse tempo, o bruxo aprendiz deve estudar sobre a religião. O bruxo que determina o tempo que acha necessário para ser aprendizado. Mas normalmente é contado 1 ano e 1 dia, ou seja, para se descobrir se a Wicca é o caminho certo, o bruxo deve passar por uma roda do ano. No começo, nas Ilhas Britânicas, o aprendiz só podia ser iniciado por outro iniciado. Mas, com seu estabelecimento nas Américas, o autoiniciamento e a prática solidária foi invalidada na Wicca. Quando o iniciante é iniciado em um convém, existe um cuidado muito especial em conhecer o aprendiz, pois um convém não é um simples grupo de pessoas, mas sim uma família. O significado de iniciação é de morte e renascimento. A vida antiga acaba e uma nova começa. Um dos elementos da iniciação é a escolha de um novo nome, com o qual ele se apresentará aos deuses e a outras bruxas. O Sábado das Bruxas, também conhecido como Sabate ou Sabá das Bruxas, é uma reunião daqueles que praticam bruxaria e outros ritos associados. As características distinguíveis que normalmente estão contidas no Sabá das Bruxas são a reunião a pé, animal ou fuga, banquetes e danças. Se originam nos antigos rituais que celebravam a passagem do ano de acordo com a estação do ano, épocas de colheita e lactação de animais. Roda do ano. São 8 sabates que compõem a, a chamada Roda do Ano, e 13 esbates ou rituais de lua cheia. Os sabates são os festivais que celebram o mito da Roda do Ano. São eles os equinócios e solstícios que marcam a trajetória do Sol pelo céu. E os outros 4 ocorrem em datas fixadas exatamente em meses intermediários aos primeiros, e celebram o ciclo agrícola da terra, marcando a semeadura, o plantio e a colheita. Os nomes dos sabates podem variar de acordo com a tradição. A gente tem o Samhain, que é celebrado no dia 1º de maio no hemisfério sul e no dia 31 de outubro no hemisfério norte. O Yule, que é o solstício de inverno, celebrado no primeiro dia do inverno, mais ou menos dia 21 de junho no hemisfério sul e 21 de dezembro no hemisfério norte. O Imbolc, ele é celebrado dia 2 de agosto no hemisfério sul e 2 de fevereiro no hemisfério norte. O Ostara, equinócio de primavera, celebrado no primeiro dia da primavera, mais ou menos dia 21 de setembro no hemisfério sul e 21 de março no hemisfério norte. O Beltane, celebrado dia 31 de outubro no hemisfério sul e dia 1º de maio no hemisfério norte. O Lita, que é o solstício de verão, celebrado do primeiro dia do verão, mais ou menos dia 21 de dezembro no hemisfério sul e 21 de junho no hemisfério norte. O Lamas, celebrado dia 2 de fevereiro no hemisfério sul e 2 de agosto no hemisfério norte. E o Mabon, equinócio de outono, celebrado no primeiro dia do outono,
mais ou menos dia 21 de março no hemisfério sul e 21 de setembro no hemisfério norte. Os esbates são 13 porque no ano existem 13 luas cheias, como nosso calendário solar com 12 meses acontece haver 2 luas cheias só em um mês. Mas no calendário lunar, que foi o primeiro utilizado pelos humanos, isso não ocorre, pois é dividido evidentemente de acordo com o ciclo da Lua, 13 meses e 28 dias. Os esbates celebram a deusa em seu aspecto lunar, mas diferente dos sabbats, eles mudam constantemente a iniciação. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado por ter nos acompanhado e espero que o próximo grupo tenha muita sorte também. Até!